Paz, Senhor, galerinha, tudo bom? Vamos estar começando um novo trimestre na lição dos pré-adolescentes. O tema é dons espirituais e fruto do Espírito, né? Nesse trimestre estaremos estudando a manifestação do Espírito Santo, os dons da palavra de sabedoria, os dons da palavra da ciência, o dom da fé, os dons de cura, o dom de operar maravilhas, o dom de profecia, o dom de discernir os espíritos, o dom de variedade de línguas e o dom de interpretação às línguas. E o fruto do Espírito, o amadurecimento cristão, a relação entre os dons e o amor. A lição de hoje vai ser a manifestação do Espírito na igreja. A lição de hoje se encontra em primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 4 ao 7 e o versículo 12. A Bíblia diz: "E eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém, até que o poder de cima venha sobre vocês." Lucas capítulo 24, versículo 49. Nesse trimestre nós vamos aprender sobre a manifestação de Deus na igreja, em vários aspectos. Uma delas é sobre ser revestido, porque Deus sabia que os discípulos, sem o revestimento do Espírito Santo, eles não tinham tanto êxito no seu apostolado, no seu trabalho de anunciar a palavra, porque nós dependemos do Espírito Santo. Quem convence o homem é o Espírito Santo. Quem introduz a palavra viva e eficaz dentro do coração do homem é o Espírito Santo. E a palavra verdadeira é a palavra de Deus, não é a palavra de homem. Lembra o poder de Deus que foi manifesto na vida dos discípulos lá no Pentecoste, né? No dia de Pentecoste? Então, aquele poder, ele ainda está hoje, até hoje, operando na igreja, atuando na minha vida, na sua vida, na vida de toda a igreja. Ele está ali operando. Por que ele está operando ainda? Porque é uma promessa de Deus. É o Espírito Santo. O mesmo Espírito que operou aquela época, ele ainda opera hoje. Mas como ele opera, irmão? É aí que nós vamos ver que ele opera de várias maneiras. De várias maneiras. Em Atos, capítulo 2, versículo 39, está escrito assim: "Essa promessa é para todas as gerações, seja para os que estão perto ou para os que estão longe, e todos quanto Deus chamar." Então, essa promessa de revestimento, de ser dado ousadia, de nós termos o Espírito Santo na nossa vida, é para todas as gerações. Entendeu? Para os despertos, para o de longe e quanto todo Deus chamar. E eu acredito, meus amigos, meus irmãos, meus caros pré-adolescentes que está aí assistindo, eu acredito que Deus chamou você. Eu acredito que Deus tem um chamado na tua vida para fazer algo diferente nessa geração. Eu acredito que você é chamado por Deus. Então, seja revestido. Busca o revestimento. O que Deus prometeu sobre ser cheio do Espírito Santo, ser revestido, Ele ainda hoje tem para você. Por que ser revestido? Quando nós somos revestidos, nós somos tomados de um poder sobrenatural. Um poder que o homem não pode ter. Uma ousadia que o homem natural não tem. Somente uma ousadia dada pelo Espírito Santo. E essa ousadia serve para quê? Serve para nós anunciarmos a palavra de Deus, a palavra verdadeira, eficaz, sermos testemunha da palavra de Deus aqui na terra, sermos corajosos e lutar contra o pecado, contra as coisas que desagradam a Deus aqui, enquanto nós vivermos aqui.
O segundo tópico fala sobre o Espírito revela sabedoria divina. Quando nós decidimos seguir a Cristo, decidimos ter uma caminhada cristã, nós passamos por vários momentos difíceis. Nós passamos por várias lutas. Nós não temos um caminho de mar de rosa. Nós temos caminhos difíceis. E nessa jornada, o Espírito Santo, ele revela a sabedoria divina. Ele nos dá graça, ele abre o nosso entendimento para nós podermos vencer, para nós não andarmos no caminho errado e para nós andarmos no caminho certo. Então, é isso que é a revelação do Espírito Santo, né, na sabedoria divina. Tiago diz assim: alguém te falta sabedoria, peça a Deus que ele dá, e ele dá de forma generosa. Deus dá a sabedoria a nós, se nós precisamos dela. É só pedir a Deus. Quando nós somos criança, os nossos pais, eles cuidam de nós. Vocês já são pré-adolescentes, vocês não são mais criança, tá? Mas quando nós somos criança, o pai fala: por aí não, não vai ali, ali você vai se machucar. Menino, não sobe aí, senão você cai e se quebra. É assim ou não é? Eu também fui criança, e eu sei que é assim. E eu tenho, criança em casa e eu ajo dessa maneira. Mas vocês já são pré-adolescentes. Muitas vezes os pais aconselham. Mas quando você está no colégio, você está longe do pai, só com os seus amigos, quem que vai te aconselhar? Quem que vai te dizer o caminho bom e o caminho ruim? É o Espírito Santo. Por isso que você precisa ser revestido. O Espírito Santo vai falar no seu coração o que é certo e o que é errado. Mas para ele falar no seu coração, você precisa ser revestido. Você precisa estar caminhando com Cristo. Aí quando você estiver caminhando com Cristo, o Espírito Santo, ele te fala, ele te conduz às melhores coisas que agradam a Deus e tira você daquilo que desagrada a Deus. Então, o Espírito Santo, ele revela a sabedoria divina. E isso é algo de Deus, não é do homem. Por quê? Se for do homem, nós vamos querer fazer somente aquilo que agrada a carne, não aquilo que agrada o espírito. Mas como é de Deus, nós vamos praticar aquilo que agrada o espírito. O tópico 3 é: o espírito transmite a mensagem de Deus. Além de revelar a sabedoria de Deus, o Espírito Santo atua por intermédio do ensinamento da verdade. Enquanto dava as últimas instruções aos seus discípulos, Jesus afirmou que quando o Espírito da verdade viesse, ele teria a incumbência de ensinar o que é verdadeiro aos discípulos. Ele não falaria de si mesmo, mas anunciaria todas as coisas que estão para acontecer. O Espírito Santo, ele trabalha através da mensagem. A mensagem pregada, que os nossos pastores ensinam, aquelas mensagens são verdadeiras, as mensagens verdadeiras, e não as mensagens que muitos pregam como verdadeira. Mas aqui nós estamos falando da mensagem verdadeira, que fala de Cristo, que fala sobre a ressurreição de Jesus, sobre Jesus ter vindo ao mundo para nos salvar, sobre Jesus ter morrido na cruz, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Essa é a palavra verdadeira, que o teu sangue, o sangue de Jesus, nos purifica de todo pecado, de todo o pecado. Meu caro pré-adolescente, nós estamos vivendo hoje, nos dias, numa geração, onde que nós precisamos de transformação. Precisamos de transformação nas nossas escolas, precisamos de transformação na nossa cidade, precisamos de transformação na nossa família e até em algumas igrejas precisamos de transformação. Nós precisamos ser transformados pelo Espírito Santo. Mas para isso acontecer, nós precisamos
ser cheio do Espírito. Nesse trimestre, eu quero convidar você, pré-adolescente, você que está, assistindo essa videoaula, que não é pré-adolescente, mas eu quero convidar você para poder buscar os dons de Deus, para poder buscar a manifestação do Espírito Santo na tua vida, para poder buscar os dons espirituais que Deus deixou para a igreja. Esses dons fazem a diferença dentro da igreja. Eu estou falando de dom espiritual, não estou falando de bagunça, tá? Não estou falando de bagunça. Eu estou falando de dons que vai realmente beneficiar a igreja de Cristo. Porque os dons é para ser manifesto, é para ser usado na igreja para poder beneficiar a igreja. Não é em prol a minha causa própria. Não é, não. Então eu convido você para poder buscar. Eu convido você para poder buscar mais Deus, buscar mais do Espírito Santo. Às vezes você pode pensar assim, adolescente, mas eu não tenho dom nenhum. Eu não sou nada. Eu repreendo esse pensamento teu agora. Porque nas mãos de Jesus, você é tudo. E você é muita coisa sim. Jesus escolheu você, porque Ele quer te usar. Ele quer que você seja alguma coisa. Veja bem, vamos pensar. Os discípulos. Um deles era pescador. O outro era o quê? Cobrador de impostos. Estou falando aqui de Pedro e de Mateus. E se tornaram o quê? Ganhadores de almas. Lembra quando Pedro foi revestido do poder lá no dia de Pentecoste? Lá em Atos. Lê lá em Atos e veja quantas almas ele ganhou para Jesus. Então você pode ser. Eles eram, se você for parar para pensar, o grupo que Jesus uniu, que Jesus ajuntou para ser seu discípulo, parece totalmente desajustado. Pessoas de vários setores, de vários lugares, e como fazer eles girar, essa roda girar e funcionar. Mas Jesus chamou, ensinou, aconselhou e conduziu. E veio o Espírito Santo e revestiu eles. Porque Jesus sabia que sem o Espírito Santo eles não eram capazes de cumprir a incumbência dada a eles. E você está pensando que não é ninguém, está pensando que é um desajustado, está pensando que não sabe falar, está pensando que não sabe nem pronunciar o português correto, né? Mas eu digo uma coisa para você. O Espírito Santo na tua vida, ele faz a diferença. O Espírito Santo manifestando na tua vida, ele faz diferença. E muitos podem até achar que o Espírito Santo só se manifesta em adultos, em jovens, não pré-adolescentes. Não. O Espírito Santo se manifesta onde tem um coração desejoso, onde tem um coração que queira que ele entra e ele faça a obra. Eu convido você para este trimestre, você ter uma experiência com Deus. Você buscar uma experiência com Deus. Você ver a manifestação de Deus na igreja, na sua vida, na sua família, no colégio, no teu grupo de amigos. Eu te desafio a convidar o Espírito Santo a entrar no seu coração e pedir para Ele manifestar na sua vida a sabedoria divina, pedir para Ele manifestar na sua vida a mensagem de Deus e pedir para Ele te usar poderosamente nessa geração. E Deus vai usar. Deus abençoe vocês. Até a próxima. E valeu, galerinha!